Então agora a gente passa a estudar o que acontece nas interfaces, né? Então o que significa isso? Significa o seguinte: nós vimos propagação de luz no vácuo, propagação de luz na matéria. Quais equações os campos satisfazem? A equação de onda com as condições vetoriais impostas pelas equações de Maxwell. Tudo bem, mas e se houver uma interface separando dois meios? Então a gente tem que impor a solução das equações de Maxwell também na interface. Isso significa impor condições de contorno. As condições de contorno, então, nada mais são do que dizer que as equações de Maxwell têm que ser satisfeitas também na interface que separa os dois meios com propriedades diferentes. Isso leva a uma série de fenômenos interessantes. Uma primeira classe de fenômenos diz respeito a propriedades cinemáticas, relações entre ângulos de incidência, reflexão, refração. Outro tipo de propriedade é chamadas propriedades dinâmicas, que são as relações entre as amplitudes dos campos elétrico refletido e incidente, transmitido e incidente, né? Que leva a fenômenos como a existência de ângulo de Brewster, polarização da luz refletida, e isso que nós vamos estudar agora. Então a gente começa com as condições de contorno, lembrando que elas têm que ser bem automáticas para a gente. A gente pode fazer isso ficar automático olhando para as equações de Maxwell na forma integral. Tá? Então na forma integral, na matéria, eu tenho assim, olha, a lei macroscópica de Gauss fica escrita como a integral na superfície de D, é um rho livre integrado no volume, né, que é a carga livre. Eu tenho a equação macroscópica de Gauss para o magnetismo, que diz que essa integral de superfície do B é igual a zero. A lei de Ampère-Maxwell, que diz que a integral no caminho fechado, C, do campo H, é a corrente dentro que atravessa a superfície delimitada por esse contorno, mais o termo de corrente de deslocamento, que é a derivada no tempo do deslocamento elétrico. Vai ser escrito assim. E por último, a lei de Faraday, que na forma integral vai dizer que a integral de E escalar dl é igual a menos d dt do fluxo, né, do campo magnético pela superfície que delimitada por aquele contorno, né? E aí eu tenho as quatro equações. Então, a gente já viu isso antes, vou só fazer um esquema aqui para lembrar vocês. Eu digo que eu tenho um meio 1 com D1, H1, todos os campos aqui, ó, E1 e B1. Eu tenho um meio 2 com D2, H2, E2 e B2. E eu vou aplicar as equações de integral na superfície com uma superfície gaussiana, que vai ser na forma de um cilindro, com uma altura h que vai tender a zero. Então a integral de superfície vai ficar restrita a tampas, né, de cima e de baixo. Eu reservo o n para essa normal para fora. A normal aqui então vai ser dentro, vai ser menos n, né, quando esse h for para zero. E para aplicar as equações que aparecem na forma de integral de caminho, né, eu faço um caminho cruzando a interface, eu percorro ele nessa direção, e essa espessura aqui, também vou chamar de h, eu faço ir para zero, né, e eu defino aqui então um L, um vetor ao longo desse caminho que passa do lado de fora. O do lado de cá então vai ser menos L. Então, batendo o olho aí, a gente consegue estabelecer as condições de contorno. Vamos supor que eu não tenho cargas livres, de forma que isso aqui seja zero. Eu não tenho correntes ali dentro, correntes livres, então isso aqui vai ser zero. E eu aplico agora esse esquema nessas equações com esses dois termos zerados. Tá? Então, olhando para essa primeira, né, a integral do d escalar n ds é igual a zero. Isso me diz que a componente normal do d deve ser contínua através da interface. Né? Isso porque eu vou ter um d2 menos d1
escalar n delta A é igual a zero. Isso vai fazer um D2n é igual a D1n. Isso é essa situação aqui, ó. A integral na superfície passa a ser na tampa de cima e na tampa de baixo, essas duas. Aqui é D2 escalar n vezes delta A. Aqui é D1 escalar n vezes delta A. Só que com sinal menos, porque eu aproveitei a normal e inverti a direção dela para representar a normal da tampa de baixo. Então eu tenho essa situação. Analogamente, né, a outra equação vai me dizer que a componente normal do B é contínua através da interface. Então essas são as nossas primeiras conclusões. Componente normal do B é contínua e há uma descontinuidade na componente normal do D se tiver carga livre na superfície. Na ausência dessa carga livre, a componente normal do D é contínua. As outras duas equações falam sobre as componentes tangenciais de E e T. Então vamos pegar primeiro a componente tangencial do T, do E, né? Componente tangencial do E. E escalar dl é igual a zero. E isso pode ser escrito nessa minha representação como o campo é 2 escalar L. Vou colocar em evidência aqui. Vezes um comprimento, né? Vou chamar de delta L, que é o tamanho daquele caminho, né? Menos o E1 escalar L. Esse E2 escalar L é a componente tangencial do E. Então essa equação, ela vai me dizer que essa componente é contínua, né? Por quê? O que aconteceu do lado direito? O que aconteceu do lado direito é que quando eu faço esse H ir para zero, essa área vai para zero. A área que é delimitada pelo contorno C. E como o B físico ele não pode explodir ali na interface, porque isso levaria a situações não físicas, ou seja, B tem que ser finito e a área está indo para zero, esse lado direito vai para zero. Isso então faz com que a componente tangencial do T, do E, né? Componente T, que é a componente tangencial do E, seja uma componente contínua através da interface. Tá? A mesma coisa vai acontecer com o campo H pelos mesmos motivos. Aqui eu estou fazendo a integral, por hipótese, deixando corrente livre igual a zero. E do lado de cá eu vou ter a superfície indo para zero, né? A superfície que é delimitada pelo contorno. E o campo D sendo físico, ele não pode explodir ali, ele é finito. Então o lado direito vai para zero nesse limite. Isso faz com que a componente tangencial do H seja contínua. H2T é igual a H1T. Então a conclusão que a gente tira daqui é que a componente tangencial do E é sempre contínua. A componente tangencial do H é descontínua se houver uma densidade de carga de corrente na superfície, corrente livre, que aí seria esse termo aqui. Mas desconsiderando esse termo, se ele não existir, a componente tangencial do H será contínua também. Isso leva a propriedades interessantes. Então nós vamos ver agora o que acontece em interfaces, uma vez que a gente já viu que lá há equações de Maxwell que devem ser satisfeitas também, e satisfazê-las lá significa impor essas condições. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: a interface ela vai separar meios com propriedades diferentes. Então, vou colocar aqui só uma representação para a gente ver o que está fazendo. Vou colocar isso aqui como uma normal interface. Aqui eu tenho um vetor K, incidente. Esse ângulo eu vou chamar de um ângulo de incidência. Então aqui eu tenho campos E e B incidentes. Aí eu vou ter um feixe refletido com um K, que eu vou chamar de um K duas linhas. Esse aqui é um ângulo de reflexão. Então eu vou chamar um R duas linhas por enquanto. Tudo aqui refletido eu vou chamar de duas linhas. Eu vou ter um K' que vai ser transmitido. E esse ângulo eu vou chamar de um ângulo de refração. Vou chamar de R por enquanto. O R', depois eu chamo ele de R. Então essa é a situação que nós temos. Né? E eu posso então dizer que em cada meio, né, em cada um dessas ondas planas representadas aqui, é descrita por um vetor E e um vetor B, que pelo nosso estudo de onda plana, fica escrito como a raiz de μ K VEC E
sobre a módulo de K. A gente vai voltar nessa representação muitas vezes. Isso está contido no nossas primeiras discussões de solução da equação de onda e, simultaneamente, solução das equações de Maxwell, né? Lembra que que ômega é K vezes C, né? Então, esse módulo de K é ômega sobre C. Ou eu vou colocar V aqui no caso geral. Então, esse K é ômega sobre V. E o V é 1 sobre a raiz de epsilon mi. Então, isso aqui pode ser substituído aqui. E aí vocês vão ver que vocês vão ter um ômega, né, aqui. E aí essa é a nossa representação de B em termos de E. Né? Por que isso? Né? Aqui tem a onda transversal, os vetores B, K e E mutuamente perpendiculares, e tem também o fato de que o B e o E guardam uma relação que veio lá das equações rotacional das equações de Maxwell, que estão resumidas com essas constantes, lembrando dessas relações aqui. Então isso aqui vale como relação entre E e B para qualquer uma dessas situações. Tá? Então vamos ver o que eu chamo de propriedades cinemáticas. O interessante é o seguinte, basta eu lembrar que existem condições de contorno que têm que ser impostas na interface para eu descobrir essas propriedades cinemáticas, que se referem às relações entre esses ângulos, por exemplo, a lei de Snell da refração e o ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão. Então eu não vou especificar condições de contorno, eu vou só falar assim, existem. Se existem essas condições que têm que ser impostas na interface, então eu chego nessas propriedades. Isso pelo seguinte raciocínio: se existem condições de contorno impostas nessas ondas planas, sobre as soluções, né, que são ondas planas, se existem, então eu sou obrigado a lidar com equações desse tipo aqui, ó. Um campo de um lado, vou chamar esse, vamos supor, esse seja o incidente, mas aqui nesse lado eu tenho um outro também que é o refletido. Então, pelo princípio da superposição, eu tenho que somar um termo que vai ter essa exponencial. Eu vou pôr essa exponencial com um K duas linhas, porque estou nessa onda. Um ômega, a princípio, duas linhas, que eu não sei o que acontece com ele na reflexão ainda. E isso é, então, um lado. A condição de contorno vai ser sempre a estrutura assim. O que acontece no lado tem que ser igual ao que acontece do outro lado. Veja aqui, ó. O que acontece no lado com uma componente, D2N, é igual ao que acontece no outro lado, D1N. B2N é B1N. E2T é 1T. H2T é igual a H1T. Então, uma componente do campo de um lado é igual a componente do campo do outro lado. A existência de condições de contorno impõe, então, equações desse tipo. Componente de um lado é igual a componente de outro. A componente de um lado é a soma de todas as componentes ali, pelo princípio da superposição. Então, necessariamente, se eu tenho condições de contorno, eu tenho equações desse tipo. Componente de um lado é igual ao componente do outro lado. Eu estou representando genericamente dessa forma aqui. A princípio eu estou pondo ômega linha, T, K linha, ômega duas linhas, K duas linhas, ômega e K. Esse com esse tem que ser igual a esse. Então isso, eu não disse quais eram as condições de contorno, eu só disse que elas existem. Então eu vou ter uma equação desse tipo que eu tenho que impor. Vamos pegar a parte em R aqui, a parte espacial. A parte espacial vai ser... Vamos pegar primeiro a parte temporal. A parte temporal é algo assim, olha, é um A elevado a menos I ômega T. Então, vou colocar uma linha só para lembrar que eu estou jogando essa parte espacial nessa constante aqui por enquanto. Aí eu vou ter algo assim, ó. Vou chamar de C' também. Menos I ômega linha T. Ora, eu tenho uma equação desse tipo, mas... Deixa eu chamar de espacial, colocar temporal, né? Mas acontece o seguinte, se eu tenho algo assim, ó, A é elevado a I, A, vou chamar de Y, mais B
E elevado a IBY é igual a C E elevado a ICY. Se eu tenho uma equação desse tipo, então, para que ela seja verdade, eu tenho que ter o seguinte: os expoentes têm que ser todos iguais. A igual a B igual a C. E os coeficientes que multiplicam os exponenciais têm que preservar essa relação A mais B igual a C. Então isso tem que ser verdade para que uma equação desse tipo seja verdade. E a existência de condições de contorno me leva a equações desse tipo. Então uma primeira conclusão que eu tiro daqui, comparando essa coisa genérica com essa coisa específica que eu vi da minha onda plana, é que as frequências têm que ser todas iguais. Ômega é igual a ômega duas linhas, que é igual a ômega linha. Né? Porque A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo têm que ser iguais. E nesse caso aqui, esses A, B e C minúsculos se referem às frequências ômega, ômega duas linhas, ômega linha. Então, nessa situação, não vai haver mudança de frequência entre o incidente, o refletido e o transmitido. Agora, para terminar, a gente aplica a mesma coisa na parte espacial, finalmente. Né? Então, eu vou ter que ter o K escalar R é igual a K duas linhas escalar R e é igual a K linha escalar R, todas essas coisas avaliadas nesse ponto aqui, que é um ponto que eu estou escolhendo da interface para aplicar as condições de contorno. Então, eu escrevo K escalar R em Z igual a zero, e naquele ponto, né, esse é o plano em que tem a interface, é igual a K duas linhas escalar R em Z igual a zero, que é igual ao K' escalar R em Z igual a zero. Lembrando então que o K é ômega raiz de μ epsilon, né, que é a relação que a gente estabeleceu para ele, né? K é igual a ômega sobre C. Então, daqui eu vejo o seguinte, olha, o módulo de K é o módulo do vetor de onda incidente. Ele tem que ser igual ao módulo do vetor de onda transmitido, porque os ômegas, eu percebi, são todos iguais, né? Que é essa relação aqui. E incidente e refletido, eu tenho mesmo μ epsilon, então os módulos são iguais. Né? Essa, então, é uma equação que eu vou usar na minha análise. Então, abrindo esses produtos escalares, eu posso escrever como um K é um cosseno do ângulo, né, entre esses dois vetores, que ele se transforma num seno de incidência, pela maneira como eu defini o ângulo de incidência. Isso aqui, então, vai ser um K, duas linhas que coincidem com o K. Isso vai ser um seno do ângulo de reflexão, que eu vou chamar de R, duas linhas por enquanto. Isso aqui, esse produto escalar com o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, vai se transformar no seno do ângulo de refração. Vou mostrar essa relação aqui um pouco mais em detalhe, pensando aqui no plano da interface. Esse é o ponto em que eu estou considerando, né, que é o z igual a zero. Vamos supor uma origem aqui, e aqui um vetor x, ou um vetor r, né, que aparece no produto escalar. Agora imagina que eu tenho aqui um K vindo aqui. Né, esse é o meu K de incidência, nesse ponto. Né, esse ângulo aqui é o meu ângulo de incidência, estou chamando de I. Tá? Então, observe o seguinte, né, se eu faço uma análise aqui dessa geometria, eu percebo que esse ângulo aqui é um ângulo π menos θ, sendo θ o ângulo entre o vetor K e o vetor R que aparece nesse produto escalar. Então, vou colocar aqui, porque o vetor R vem para cá, né, paralelo a isso. Então, esse aqui é o ângulo θ que tem que aparecer aqui. Só que aqui, então, é π menos θ. Aqui é o ângulo de incidência. Então, obviamente, eu tenho a seguinte relação nesse triângulo, que é a soma dos ângulos dele, internos, incidência, π menos θ, e o outro, que é π sobre 2, tem que ser igual, então, a π. Né? Isso faz com que o ângulo entre K e R, que é θ, seja igual ao ângulo de incidência
mais π sobre 2. Logo, cosseno de θ é igual a menos seno de incidência, né, pela relação entre esses ângulos. Por isso, o cosseno desse ângulo θ apareceu como seno de incidência e o mesmo raciocínio vale para os demais. Agora, pensando nessa igualdade aqui, eu vejo que o ângulo de incidência é o ângulo de reflexão, né? Porque os K são os mesmos, então a única maneira de fazer isso ser verdade é igualando os ângulos. Então, a primeira propriedade que a gente tira. Da igualdade, segunda igualdade, que é isso ser igual a isso, eu vou tirar o seguinte, olha, K seno de incidência é igual a um K' seno de transmitido, né, que eu estou chamando de refração aqui, e eu escrevo isso como um seno de I sobre seno de R', isso vai ser igual a um K' sobre K. Lembrando do como eu defini os K's, né, como ômega raiz de μ e os ômegas sendo iguais, eu sei que isso aqui é raiz de μ no meio, vou chamar de μ2 ε2. Aqui então vai ser a raiz de μ1 ε1. Ora, isso aqui é V1 dividido por V2, né, porque V é 1 sobre a raiz de μ. E isso então vai ser o índice de refração N' sobre N, do meio 2 para o meio 1. E essa é a lei de Snell, né? A seno dos ângulos, incidência sobre refratado, corresponde a essa razão entre os índices de refração. Tá? Então, a existência de condições de contorno nos leva a equações desse tipo, e equações desse tipo implicam propriedades cinemáticas, que são as relações entre esses ângulos. Então, agora a gente está pronto para especificar as condições de contorno e tirar agora as propriedades dinâmicas.